programa Papo Reto veio pra informar. Aqui no Papo Reto você pode denunciar, dar sugestões de pauta e até participar como entrevistado. Vamos falar de política, saúde, educação, esporte, papos variados. Barbosa Ferraz e região, mas bem informado. Acompanhe no Facebook, YouTube e Instagram. Programa Sem Meias Verdades, vem pro Papo Reto com Jorge Braga. Olá, meus amigos e amigas, eu sou Jorge Braga e este é o seu Papo Reto de sexta-feira, 21/6/2024. E hoje nós vamos trazer para você uma entrevista que fizemos com o professor Luciano. Pessoal, mas antes eu gostaria de falar para vocês sobre um assunto que eu conversei com alguns comerciantes, com alguns empresários, com alguns prestadores de serviço aqui do município. E é chato, o que acontece na nossa política, na nossa cidade, com algumas pessoas, Tem pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, que prega que o fortalecimento do comércio, do empresário, do prestador de serviço vai ser seu carro-chefe, tá? E não é o que acontece, na rotina dele aqui em Barbosa Ferraz. Precisou de um remédio? Não compra no comércio local, encomenda pela internet ou compra em Maringá, Campo Mourão, numa cidade dessa aí que vai passear. Precisou de roupa? Internet. E na maioria das vezes, o preço é idêntico, tá? Idêntico. E se o preço for maior e você tiver realmente intenção de ajudar o comércio, você vai chegar lá e negociar com o nosso comerciante, lojista, mercado, farmácia. Não vale a pena conversar antes de comprar fora, E alguns candidatos, eles pregam esse fortalecimento do comércio. E não é o que a gente vê, não é o que o comerciante está vendo. Contratam empresas de fora para trabalhar aqui. Precisa de um remédio, igual eu falei, compra fora. Precisa fazer compra, vai em Maringá, Campo Mourão, em outras cidades para comprar. Precisam de um encanador, de um eletricista, não contratam daqui, não contratam. Um técnico de TV, mídias sociais, nós temos uma das mídias sociais mais fortes da região, E o pré-candidato só prega em discursos, em falácias. E na sua rotina está fazendo totalmente ao contrário. Então, vamos pedir aí, e observar também. Peça ao seu pré-candidato, peça aí aquele que você acha que vai ser o melhor para você, para pelo menos valorizar o comércio local antes de pregar que nós temos que fortalecê-lo, tá? É difícil, um pré-candidato que prega uma coisa e faz outra. Durante toda a vida comprou fora de Barbosa. Durante toda a vida contratou empresas de Barbosa. Fora de Barbosa, E agora vai pregar que vai fortalecer o comércio local. Esse papo já não engana mais, tá? Esse papo não engana mais. Se você busca fora o que você tem aqui, que pode ser 100%, você busca um 90% lá fora. Então quer dizer, cadê o amor que você tinha aqui por Barbosa Ferraz? Não adianta pregar e não viver, tá? Então é triste, mas tem pré-candidatos a vereador fazendo isso, tem pré-candidatos a prefeito que também realizam isso, já me falaram, Então, a gente vai trazer aqui, logo após a convenção, que a gente pode falar assim, já diretamente para o candidato, cobrar ele como candidato realmente. Então, logo após a convenção, a gente começa aí a mostrar para você quem é quem na política de Barbosa, tá? Porque agora pré-candidatos
Nós temos pré-candidatos que estão pregando emprego, que está pregando busca por recursos, que a gente pode acreditar, tá? Porque vieram de baixo, vieram da humildade, lá de uma infância humilde e conseguiram vencer, tá? Estão vencendo e querem passar um pouquinho dessa força, dessa vontade de mudar, que fez ele chegar até aqui vencendo a humildade, vencendo a infância pobre. Ele quer ajudar você, barbosense, ele quer buscar lá em cima recursos para ajudar Barbosa Ferraz, ele quer fortalecer o comércio, ele quer fortalecer o empresário, quer dar chance para os funcionários autônomos, né? Então, esses a gente vai valorizar depois, a hora que passar a convenção. Mas também nós vamos denunciar esses candidatos falsos, né, que estão aí pregando o fortalecimento do comércio, mais emprego, e vai buscar lá fora quem vai fazer o trabalho para eles aqui. Que vai lá comprar fora, porque não compra no comércio local. Compra pela internet no mesmo valor do município, aqui do produto aqui no município, mas não fortalece o comércio. Então, nós vamos estar de olho, e quem te engana nas pequenas coisas, meu amigo, não serve para Barbosa Ferraz, tá? Então vamos ficar de olho. Assista agora aí comigo a entrevista com o professor Luciano sobre o funcionalismo público. Olá, meus amigos e amigas, eu sou Jorge Braga e esse é o seu Papo Reto de sexta-feira, 21 de junho de 2024. E hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, né? Polêmico para quem não entende. Agora, é um assunto normal para quem já esteve lá por 4 vezes, né? 4 vezes vereador, ajudando sempre essa classe que faz parte do município e trabalha para o município. Nós estamos aqui com o ex-vereador Luciano e o professor Luciano, né, como todos conhecem. E hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico. Boa noite, Luciano. Boa noite, Jorge. Boa noite a todas as pessoas que acompanham o blog do Vigilante. E até gostaria de parabenizar você, Jorge, pelo trabalho que você vem fazendo aí na nossa cidade, dando transparência, informando e não olhando o lado, sempre dando o mesmo direito para todos os entes públicos aí do município. Parabéns. Ô Luciano, aproveitando, professor, para começar, em poucas palavras, comente sobre o nosso funcionalismo público, né? O quadro de funcionários. São muitos, são poucos, são bons, né? E você acha que precisa melhorar no que na sua avaliação? Olha, em poucas palavras não é tão fácil definir, mas eu vou tentar resumir. O nosso quadro de funcionário, né, quando eu digo funcionário, eu estou falando do funcionário público municipal de carreira, né? Aquele concursado, aquele que entrou no quadro de funcionário público com o seu próprio mérito, com concurso público e tal. Esse funcionário, isso aí está deficitário. O quadro de funcionário está deficitário, falta funcionário. Falta funcionário desde os funcionários que trabalham lá nos serviços gerais até auxiliar administrativo e de todas as áreas. Então, falta funcionário, né? E o funcionário nosso, você me perguntou o que eu acho sobre a prestação do serviço do funcionário. Na minha opinião, por aquilo que é entregue ao funcionário, pelo menor número de funcionários, pela falta de qualificação oferecida para o funcionário, falta de material para que esse funcionário desempenhe uma boa função, eles fazem mais do que aquilo que realmente fariam. Então o esforço deles, o comprometimento deles sem dúvida nenhuma, é muito grande. Por que eu digo isso, Jorge? Porque você veja bem, vamos começar pela educação. Falta material didático para o professor, falta material para o professor rodar atividade para aluno, né? Aí você vai lá para o almoxerifado, você vê vários e vários funcionários trabalhar em situação de risco sem o devido equipamento, porque não é fornecido. Não é pago uma reciclagem para o funcionário, não é pago um treinamento para o funcionário. E se você não se qualifica, se você não se aprimora naquilo que você faz,
a modernidade vai chegando, você vai ficando para trás. Então assim, o funcionário é oferecido muito pouco ao funcionário, é investido muito pouco no funcionário e são poucos os funcionários. Agora, se você me perguntar se tem se a folha de pagamento está inchada, aí é outra história. Ela está inchada, ela está abarrotada, a despesa da folha de pagamento está engessando o município, mas isso aí não tem nada a ver com o funcionário público de carreira. Isso aí tem a ver com os altos cargos, que os altos cargos, além de ter uma despesa alta salarial, ele tem também uma despesa pessoal. É viagem para... Não tem treinamento para um funcionário melhorar na sua função, mas é ida para Curitiba, é diária, é carro, cada um com carro, é posto de combustível, enfim. Então isso aí drena o dinheiro que poderia ir para um melhor salário, para uma qualificação do funcionário, para que ele pudesse ter uma vida mais digna. Porque o que a gente percebe por aí são vários funcionários da prefeitura tendo que fazer bico, fazer outros serviços como complemento de renda. Por quê? Porque não recebe o salário justo que deveria receber. A verdade é essa. E Luciano, já aproveitando esse gancho, de você falar ganhar pouco, fala um pouquinho dessa história. É verdade, mentira, que o funcionalismo público ganha pouco? Olha, o funcionário público municipal, claro que o funcionário, eu sou funcionário público, todo funcionário acha que ganha pouco. O salário nunca está a contento. Você perguntar para o ministro do Supremo, que é o maior salário público do país, ele vai falar que ganha pouco. Mas, em se tratando de funcionário público do município de Barbosa, não é só que o funcionário do município de Barbosa ganha pouco, não é só isso. Se o problema fosse só esse, resolvia com a correção. O funcionário público de Barbosa não só ganha pouco, o salário do funcionário público em Barbosa Ferraz, ele é o menor de toda a região. Você acredita nisso? E olha só, isso eu pesquisei. Agora, eu sou bem capaz de falar para você que dentro das 399 cidades do Paraná, o funcionário menos valorizado dentro do serviço público municipal é o de Barbosa Ferraz. Isso aí eu falo sem sombra de dúvida. Então assim, e por que acontece isso na grande maioria das prefeituras e aqui em particular? Isso não vem de agora, não adianta, não é de agora. Por que acontece isso? Os candidatos a prefeito saem fazendo campanha e prometendo cargo. Por onde passa, prometendo cargo. Tem uns que se confundem e prometem o mesmo cargo para 3. Passa prometendo cargo. Depois ele ganha a eleição. Depois que ele ganha a eleição, ele tem uma reeleição. Então, quer dizer, grande parte daqueles cargos, ele tem que cumprir, porque ele sabe que depois de 4 anos ele vai precisar de todo aquele pessoal de novo. Então ele promete esses cargos. Ele ganha, ele entra na prefeitura e ao invés de qualificar o funcionário que está lá no setor há 30, 20, 15 anos, ele traz uma pessoa de fora para ganhar 5 vezes o que aquele cara ganha ali dentro e que nunca pisou ali. Então o funcionário público às vezes ele tem que ensinar o cara que vai ser o chefe dele para ganhar 3, 4 vezes mais do que ele e ter as mordomias. Então, quem paga essa promessa dos prefeitos em cargo público, sabe quem paga? Não é o contribuinte. O contribuinte paga imposto. Quem paga isso aí é o funcionário público. Do couro sai a correr. Então eles achatam o funcionário público, esmagam para poder honrar com aqueles cargos que eles prometeram na campanha. E aí o que acontece? Vem a reeleição, a mesma coisa, passou a reeleição, mas então depois que passou a eleição eles podiam dispensar, né? Mas sabe por que não dispensam? Porque tem as eleições de deputado no meio, que eles precisam dos funcionários ali de comissionado. Eles já estão na mão desses funcionários, o funcionário já sabe de coisas que daí não tem como o prefeito dispensar, não tem como o prefeito mandar embora, porque se o prefeito mandar embora fica mais caro o molho do que o peixe. Então, e aí drena o recurso da folha de pagamento, que é para melhorar a qualificação do funcionário, melhorar o salário do funcionário, melhorar o local de trabalho do funcionário. Já visto aí o que aconteceu nesse período da dengue.
as mobilizações para que mantivesse os seus quintais limpos, para que cuidasse, para que isso, para que aquilo, e onde eram os pontos que estavam mais precisando de se enquadrar e cuidar e limpar para que não houvesse foco? Os próprios lugares públicos. E a culpa é do funcionário? Não, falta funcionário. Tem mais cacique do que índio. Para cada funcionário que trabalha tem 2, 3 chefes, aí não funciona, em lugar nenhum no mundo funciona assim, né, velho? Então essa é a realidade. Promessas de campanha, compromissos de campanha sai do coro do funcionário de carreira. E aí quando vai aproximando o período eleitoral, eles dão uma horinha extra, eles dão uma ajudinha para o funcionário, seguram o voto do funcionário, porque o funcionário, né, de boa fé acredita, e depois que passa, volta tudo ao normal, e aí você vai para fora aí, os serviços gerais ganha mais do que aqui, um motorista ganha mais do que aqui, um professor ganha mais do que aqui, um enfermeiro ganha mais, todos os lugares. Só o prefeito que não tem lugar nenhum que o prefeito ganha mais do que aqui. Bom, esse aí foi o ponto de vista do professor Luciano, né? Mas realmente, se a gente for levar a fundo, é isso mesmo, é a grande verdade que acontece no nosso país, né? E principalmente na nossa cidade. Professor, o que você acha que deve ser feito aí para os funcionários públicos terem vez e valor? Olha, eu penso assim, para que os funcionários possam ter, como você disse, vez e valor, primeiro parte de uma união entre os funcionários, né? A classe tem que estar sempre bem unida, sempre se conversando, porque a classe unida ela acaba tendo força, um protege o outro, isso aí é evidente. Só que tem que partir do administrador, do gestor público. O gestor público, aquele que ganha para estar à frente do município, ele tem que ter uma filosofia, ele tem que ter uma mentalidade evolutiva a ponto de entender que o funcionário público ele é permanente, ele vai ficar ali até se aposentar. Portanto, ele tem que qualificar esse funcionário e aproveitar esse funcionário nas mais diversas áreas, ao invés de trazer de fora do quadro alguém para ganhar um salário muito maior que vai onerar o município e dar despesa, porque não é só o salário, como eu te falei aqui, é diária, é um carro para cada secretário, é aquela farra que existe e o prefeito perde o controle porque o universo é grande e ele não consegue ficar vigiando. Então, o que acontece? Precisa que o prefeito tenha uma mentalidade de que o funcionário precisa evoluir na sua carreira, ter um salário justo, também ter a possibilidade de aprimorar na sua função, qualificar na sua função. Só que para isso tem que partir do gestor. Do gestor por quê? Porque o gestor, ele segue na prefeitura, quando ele ganha para a prefeitura. O prefeito, quando ele vence uma eleição, ele implementa o estilo dele na prefeitura. O estilo dele, como ele leva para a prefeitura. Se ele for um prefeito que gosta de estudar, que gosta de investir na educação ou na saúde, se ele é um prefeito que gosta das coisas bem limpas, arrumadas, ele vai levar isso para a prefeitura. Se ele é um prefeito desleixado, lambão, que não quer saber, ele vai levar isso para a prefeitura e em pouco tempo o perfil do prefeito é implantado na prefeitura. A prefeitura, o município passa a ser a cara do prefeito. A cara do prefeito. Então, eu me lembro muito bem, na época do Odílio Balbinotti, que eu trabalhei lá na última gestão do Odílio, o Odílio investia no funcionário, na qualificação do funcionário, ele sabia valorizar aquele funcionário que trabalha, aquele funcionário que às vezes não se esforça tanto. Então ele entendia essa dinâmica e fazia com que a coisa andasse. O funcionário se sentia parte da administração e parte de todas aquelas realizações que o Odílio fazia. Olha, nós estamos fazendo uma praça, olha, nós estamos arrumando tal estrada. O funcionário se sentia parte daquela administração bonita que estava acontecendo. Isso também aconteceu na administração do César. O César, quando foi prefeito, ele valorizou o funcionário. Vou dar um exemplo. O nosso secretário de Agricultura era o Valdemar Brandalize, que é o cara do próprio quadro. E de outras áreas que ele aproveitou, que ele reaproveitou a própria pessoa, o próprio funcionário público que estava ali para fazer a função e deixar de buscar de fora, porque isso aí vai onerar. Então
essa valorização do funcionário público tem que partir da ótica do empregador. Não tem como o funcionário público, o salário achatado, gastar do próprio bolso para fazer um treinamento, um curso, uma reciclagem, isso aí que nem fazer o município. Isso aí tem que estar na visão empreendedora e administrativa do executor, do executivo, daquela pessoa que está à frente daquela empresa. Porque a prefeitura é uma empresa pública. Se eu tenho uma empresa, se eu não qualifico o meu funcionário vai conseguir trabalhar bem, porque ele está ficando para trás, tudo evolui. E o funcionário fica na mesma. Né? Se eu não der um salário digno para o meu funcionário, como que ele vai ter uma vida digna? Ele começa a fazer igual está acontecendo, que eu comentei agora há pouco, tem que fazer um bico aqui, um bico ali, porque para fazer um complemento de salário. Não é verdade? Isso mesmo. O professor, ele tocou num ponto que é também dois lados da moeda, né? Bom, o professor aí tocou num ponto onde realmente acontece na cidade, acontece nas cidades menores e nas maiores também, tá? É a falta de qualificação. Uma empresa, ela só começa a dobrar a sua produção depois que o funcionário começa a se capacitar. Há 10 anos, professor, era 10, 15 anos, era o arquivo morto, né? Ia lá pedir um documento, você ia lá, abria um arquivo morto daquele e ia pegar a ficha. Hoje não, um celular em casa, você entra em contato com a prefeitura e você consegue, né, um documento, na maioria das prefeituras, tá? Você chega lá com um clique no computador, você já puxa todo o histórico de uma pessoa na cidade. Então, de um terreno, de uma casa. Mas, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos funcionários da saúde, da nossa saúde. Bom, os funcionários da saúde, eles tiveram uma história escrita há um passado muito recente, uma história muito importante e impactante, que foi a questão daquela luta contra a Covid. Naquele momento, os funcionários da saúde do Brasil inteiro viraram super-herói. E na verdade foram, porque eles se colocaram à frente, pagaram o preço, pegaram o Covid várias vezes. Então assim, o funcionário abraçou aquilo ali e naquele momento foi fácil identificar que esse funcionário da saúde estava lá, não era pelo salário. Ele estava lá por uma missão muito particular, por uma vocação. Ele exerceu praticamente um sacerdócio. Por quê? Porque ele não queria saber quanto que ele estava ganhando. Se o salário dele estava pouco, se ele não estava tendo o real reconhecimento pelo poder público, mas que as pessoas precisavam dele e a função dele era salvar a vida. Então eles fizeram uma coisa sensacional, aquilo ficou gravado na história. Sofreu com as famílias que perdeu, pessoas, eles passaram, tudo aquele sofrimento eles passaram juntos, então foi magnífico o que eles fizeram. Na sequência disso, não só em Barbosa Ferraz, o Brasil, o país, precisava dar uma resposta para os funcionários da saúde. Que resposta? O valor que realmente eles têm. Porque na pandemia foi evidente que a gente não consegue sobreviver em uma cidade, em um estado, em um país, onde os profissionais da saúde não se dedicam. Foi evidente. Então eles mostraram com o serviço deles, com a luta deles, que nós precisamos deles. Nós precisamos deles. Então o país passou a ter esse compromisso. E os organismos federais começaram com essa dinâmica do piso salarial, de devolver para eles em forma de salário, para levar para dentro das suas casas aquilo que realmente eles mereciam. Pois bem, isso aconteceu em vários locais. Aí eu te pergunto, aqui em Barbosa aconteceu? Apesar da briga, não. A atual administração ganhou esse mandato por dois motivos. Primeiro, porque a oposição se dividiu. Esse foi o primeiro motivo. Segundo motivo, quem deu esse mandato para essa administração foram os profissionais de saúde. Porque o prefeito não precisou nem sair de casa. Porque os profissionais de saúde deram uma segurança tão grande para as pessoas do nosso município que o povo ficou grato, o povo
respondeu às vezes até na urna, porque foi bem atendido no hospital, foi bem atendido nas UPA, o povo saiu o pessoal da saúde saiu na rua. Então, a atual administração deve aos funcionários da saúde muita coisa. Se está aí é porque tem o dedo dos funcionários que fizeram isso, não por política, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o trabalho deles, quem colheu o fruto, foi a atual administração. E eu te respondo, o que tem acontecido em Fênix, em Gerbeltrão, nas cidades circunvizinhas, do mesmo tamanho e até menor que a nossa, Corumbataí, tem acontecido aqui? Eles estão recebendo? Eles estão tendo acesso ao que eles têm direito? Então não preciso te dizer mais nada do que eu penso com relação ao que está acontecendo com os funcionários da saúde. De certa forma, não sei se você me perguntar, mas eu vou me antecipar. Os da educação. Era a próxima pergunta. Queria que você falasse sobre os da educação também. Jorge, eu me lembro, porque eu estou nisso há muito tempo, o atual prefeito, ele era vereador, ele ia para as frentes de greve com os professores municipais nas manifestações. Ele era um dos que puxava a fila. Agora, por uma luta justa, os professores fizeram a greve, foram prejudicados em seus salários e eles não tiveram o respeito de chamar os professores, sentarem e conversar. Eles não receberam os professores. Eles não receberam. Você sabe o que é, Jorge? Você precisar falar comigo e eu não te receber, eu não receber você, falar, não, é da porta para fora, eu não te recebo. Isso foi o que aconteceu com os profissionais da educação. Eu tive lá, acompanhei a greve deles, fui algumas vezes lá onde eles estavam, e a maior indignação não era só a questão deles estar sendo assim lesados nos seus direitos, mas por conta de uma falta de respeito. Se nós temos um médico, se nós temos um engenheiro, se nós temos um prefeito, se nós temos um vereador, é porque aquela pessoa passou por um banco escolar e alguém pegou na mão dela e escreveu para ela aprender, pegou na mão para ensinar. A minha função de professor é difícil, eu dou aula do 6º ao 9º ano, mas ela é muito menos difícil do que a função daquele professor de 1º ao 5º ano, que ensina a ler e escrever, é alfabetizador, daquele um que cuida lá na creche daquela criança, que é uma pedra preciosa da mãe, ele que cuida, funcionário que cuida, professor que cuida, na pré-escola que o aluno vai se desenvolver. Então foi uma falta de respeito acima de qualquer outra coisa, uma falta de respeito. Você jamais, eu me lembro aqui das minhas professoras, as pessoas que foram tão importantes na minha vida, uma falta de respeito que aconteceu, não só pelo fato de não pagar o que é deles por direito, mas de nem receber, nem dar, não, professor, uma coisa dessa no Japão era uma perca de mandato e o cara estava exonerado da vida pública pro resto dos tempos, porque lá no Japão, até mesmo um alto escalão do governo bate continência com o professor, o imperador, né? E aqui, essa situação, falta de respeito, não estou dizendo isso só porque eu sou professor, mas isso foi evidente dentro do nosso município, chato, triste, um episódio negro da nossa página aqui, desses últimos 8 anos. Então, isso aí é uma total falta de respeito, total falta de compromisso, e eu acho que eu estou falando, respeito quem está lá no executivo, não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém, mas estou dizendo que pecaram quando não receberam nem para conversar, nem para dialogar. Então isso aí é o que eu penso. E os profissionais de educação estão lá, não tem material didático para rodar para aluno. Complicado. E aí tem a propaganda, enfim, as pessoas a quem eu estou me referindo, aos professores, eles sabem do que eu estou dizendo, porque uma coisa é o que se fala no rádio, na hora do programa lá do rádio, na política lá, na puxação, uma coisa é o que se fala lá. Outra coisa é o dia a dia dentro de uma escola, dentro de um hospital, dentro de um almoxerifado, na gabine de um caminhão, queixo duro, pneu ruim. Então, o funcionário sabe do que eu estou falando, porque eu estou falando aqui de uma realidade que está muito longe daquela que é falada no rádio, que é postada aí nas redes sociais, que aquela vida boa lá tem, mas é para meia dúzia, não é para quem realmente deveria ser.
né? E professor, eu concordo com tudo isso porque o blog Vigilante ele acompanhou, né, a greve dos professores, a gente entrevistou o pessoal do sindicato ali de Campo Mourão, nós entrevistamos um professor lá de Curitiba, né, que ele veio para participar da greve, a gente entrevistou e viu, acompanhou também quando foi lá para conversar com o prefeito, que o prefeito falou, não, aqui ninguém sobe, aqui ninguém vai vai entrar para conversar não. Mas um desafio para o próximo gestor aí, para dar um ênfase maior ao funcionário público, para fazer aquilo que nós estamos falando até agora, para capacitar, para agilizar o trabalho do serviço público e também agilizar para a população e aumentar o ganho salarial do funcionário. Assim, igual o comentarista de futebol, né? Eu aqui agora estou sendo comentarista de futebol. Por quê? Porque uma coisa é quando você está lá, outra coisa é você comentar o jogo, né? Claro. Você está lá no gol é uma coisa, você comentar o frango do cara é outra coisa. Mas vou aqui tentar fazer um paralelo justo, que é o que eu sempre tento expor nas minhas palavras, para que não fique assim, nada, vamos dizer assim, nada pessoal, não estou levando para o campo pessoal, estou dizendo a maneira que eu penso, sou munícipe e posso dizer isso aqui. Então, eu penso que o desafio do próximo gestor, se eu tivesse no lugar do próximo gestor, primeira coisa que eu iria fazer, eu iria jogar limpo com a população e com os funcionários. Eu ia trazer para eles a realidade do município. Se a realidade é boa, eles iam saber. Se a realidade é mediana, eles iriam saber. E se a realidade é precária, eles iriam saber. A partir do momento que você joga limpo, que você senta com os funcionários e expõe, você passa a ter um parceiro, alguém que está te auxiliando. E aí você pode pactuar com os funcionários. Olha, a educação, nós vamos ter o melhor salário do município para o professor se a gente tiver a melhor educação. Olha, nós vamos ter, se nós tiver a melhor saúde, nós vamos receber o melhor salário na saúde. Faça a coisa de maneira justa, clara e limpa. Não só com o funcionário, mas com o munícipe também. Olha, você pagou o imposto e eu vou devolver para você em obra. Vou devolver em benefício. As pessoas não se importam em pagar impostos. Elas se importam o que estão fazendo com o dinheiro do imposto. Para onde foi aquilo, tudo que eu paguei, aquele absurdo que eu paguei. Mesma coisa é o funcionário. Você chega para um funcionário teu e fala, olha, eu não tenho condições de melhorar teu salário nesse momento, porque está acontecendo isso, isso e isso. Mas nós vamos reverter, você vai vir comigo, nós vamos trabalhar junto e as coisas vão melhorar. Eu estou sofrendo com você. E aí você cumpre. Quando as coisas melhorarem e as coisas entrarem no eixo, faça também aquilo que você combinou. E aí você vai ter o respeito, vai ter a solidariedade, vai ter o companheirismo daquelas pessoas que estão no seu derredor. Então, o próximo gestor, o primeiro passo dele é ter uma conversa clara, limpa e justa com as pessoas. Sem mentira, sem enganação, sem promessa furada, sem ficar com essa ilusão que isso e que aquilo, de maneira clara e objetiva, limpa. A partir dali ele tem parceiro. Na sequência, ele tenha uma visão moderna, uma visão de futuro. Sabe por quê, Jorge? Eu estou com 50 anos, você também, nós somos contemporâneos, aí somos praticamente da mesma idade. Daqui pouco tempo nós não estamos mais por aqui. Sim. Só que Barbosa vai estar. Barbosa vai estar. Nós andamos numa praça ali na Igreja Matriz, que foi o Odílio, que há muito tempo não vem aqui em Barbosa, que fez. Nós frequentamos o ginásio de esporte que está ali, que o seu Arnaldo Conegliano, que já morreu faz tempo, que fez. Então, nós não somos donos de nada, nós pegamos emprestado para cuidar para as próximas gerações. Então, Barbosa vai continuar, o funcionalismo público vai continuar e os políticos vão passar. Então, no próximo passo, prepara a cidade para os próximos anos, para os próximos 15, 20, 30 anos, para que a gente perca menos jovens por conta de não ter emprego, para que a gente perca menos comércios por conta de a gente não dar uma infraestrutura adequada. É isso aí.
Esse é o segundo passo do prefeito, colocar Barbosa na rota da modernização. Modernizar a área de saúde, padronizar e fazer com que as coisas funcionem de uma maneira até mesmo home office, porque nós aprendemos que com a pandemia, e isso aí com as coisas ruins que nos acontecem, a gente tem que aprender, a pandemia foi uma delas, mas o que ela deixa aí de resultado, de saldo? Que não precisa gastar tanto. Às vezes uma ligação economiza que um funcionário vai a Campo Mourão. Às vezes uma ligação economiza que o prefeito vai a Brasília. Às vezes uma ida no escritório de um deputado em Maringá, em Campo Mourão, em Londrina, evita que vai aquela enxurrada de gente para Curitiba, gasta 100 mil para buscar 50 de recurso. É isso aí, o segredo é esse. Mas para chegar nessa visão que eu tenho, eu passei por muito tempo nisso. Andei muito, vivi muito isso. Então, eu também entendo que aqueles que às vezes não têm a experiência que a gente tem, também não tem também a obrigação de ter a visão que a gente tem. Claro. Isso não me faz menos responsável em indicar. Se eu posso te explicar como é que faz isso, por que eu vou guardar para mim? Eu tenho que explicar. Tanto que quando eu perdi a eleição para prefeito, eu peguei o prefeito que ganhou a eleição e levei ele no gabinete do meu deputado e o meu deputado colocou 15 milhões de recursos aqui dentro. Porque é a minha cidade, eu estou dentro do avião, se o avião cair eu morro junto. Então eu quero que a cidade vá para frente. Mas isso é importante. É importante eles falam assim político, mas o professor Luciano não é político 100%, é professor também, né? Então é 50%, 50%? Não. Professor, tanto para ensinar aqueles que estão entrando na política agora, se quiser aprender, e também político na hora de ficar do lado do povo, ficar aí 4 anos sem mandato. 8 anos sem mandato. 8. Quantos milhões? Eu fiquei 8 anos sem mandato. Deixei de ser vereador em 2016 e estou até agora sem mandato. Então são 8 anos sem mandato. Se você pegar todo o recurso que eu consegui de deputados meus nesses últimos 8 anos, dá mais de 1 milhão por ano. Então não preciso dizer mais nada, né, pessoal? Recursos que eu consegui para Barbosa. Os recursos vêm para Barbosa sem ter mandato, certo? Esse é o político que trabalha pelo local onde ele gosta, onde ele ama, onde ele nasceu. Como disse o professor, é o avião. Se o avião cair, morre todo mundo, né? Então... Não adianta você ter raiva do piloto. Ele está lá pilotando o avião já está lá em cima. Então, ou você... vendo qualquer dificuldade no voo, sabendo, tente auxiliar, ou então, porque se o avião cair, você cai junto, e a cidade é isso. Depois que você elege o prefeito, eu vejo, depois que passa a eleição, teve aqueles negócios de lâmpada LED, não sei o que, começou uma coisa aqui, começou outra ali, ganhou a eleição, parou tudo, o povo se revoltou, vinham falar comigo, porque eu tinha disputado a eleição, eu falo, gente, daqui 4 anos tem outra. Não adianta, Jorge, você chorar porque o Brasil foi eliminado da Copa. Você sabe o que adianta? O Brasil, treinar, se aperfeiçoar para ir melhor para outra Copa. Então é assim, o mundo não para porque você está chorando, porque as coisas não estão indo bem. Você tem que seguir. Então eu sou esse tipo de pessoa. Eu estou na minha cidade, no meu município, sou criticado muitas vezes, a pessoa fala, porque o professor Luciano tem rejeição. Todo político que faz alguma coisa tem rejeição, Jorge. Sabe por quê? Quem não bate pênalti não erra. Quem não corre atrás de nada, quem fica quieto, quem não levanta da cadeira, quem não dorme tarde, pula cedo para correr atrás de alguma coisa, não erra também. Não erra. Porque todo mundo que levanta cedo e corre atrás de alguma coisa, ele faz para acertar. Ninguém fala assim, hoje eu vou levantar só para fazer cagada, não. A pessoa levanta para acertar. Às vezes ele não acerta, às vezes ele acerta. Mas o que eu digo é o seguinte, quem não chuta não erra. Então se eu sou criticado é porque eu tenho uma história, porque eu tenho recursos que eu consegui para cá, porque eu tenho um trabalho aqui.
Porque eu luto atrás das coisas, porque eu consegui implante dentário para as pessoas. Ah, mas o implante do fulano não deu certo. Sabe por quê? Porque eles falam que não deu, aquele lá não deu certo? Porque atrás daquele que não deu certo tem 50, 60, 100 que deu certo. Porque assim, o político, olha o Bolsonaro, olha o Lula. Tanto o Bolsonaro como o Lula tem rejeição. Sabe por quê? Porque são os dois políticos mais importantes do país. Não é verdade? Então, quem não chuta não erra, a verdade é essa. Eu que não sou político, se você perguntar na cidade, eu tenho rejeição. Não. Imagina o cara que é político, que está ali trabalhando pelo município, está correndo, está dando a cara a tapa, outra hora está ali tentando fazer, os inimigos estão por trás, não deixando. Então você imagina se tem ou não tem rejeição, né? E eu tenho um adendo a isso, uma observação a isso. Que é o seguinte, você não vê em histórico meu de política, de 20 anos que eu estou na política, você nunca vê um histórico meu de tentar ir num gabinete de um deputado ou de ligar para um assessor de deputado, que é amigo meu, parceiro meu, e pedir para ele, falar, ó, não manda recurso não, que senão o prefeito melhora a administração. Eu nunca tive essa prática do quanto pior, melhor. Pelo contrário, eu peguei o prefeito, que foi meu adversário, levei no meu deputado e despejamos recurso aqui. Então, graças a Deus, esse compromisso com a minha cidade eu tenho, e eu não sei quanto tempo de vida Deus vai me permitir, mas eu vou levar isso comigo para a eternidade, que eu nunca joguei contra o patrimônio. E eu conheço muitos que jogam. Não deixa sair o recurso não, porque senão a coisa anda. Jamais eu faria isso. Jamais, porque eu tenho a minha filha aqui, eu tenho a minha mãe aqui, eu tenho a minha avó aqui, eu tenho uma vida aqui. Então esse é o ponto. E às vezes eu ouço também, Jorge, tem que lançar fulano que não é... Eu acho que as pessoas que não é política tem sim que entrar na política, claro, lógico. Mas se você for pensar que alguém que não é político tenha mais possibilidade porque não tem rejeição, é muito simples. É só ele entrar que ele passa a saber a rejeição que ele tem. Com certeza. Isso daí é o nome público. Justamente, é bem isso. O nome público. Agora, quando você tem um nome em off, aí você não tem como. Mas, gente, esse aqui foi o Papo Reto, tá? E eu vou deixar aqui os microfones abertos para o professor Luciano, para deixar uma mensagem aí para a população, né, que assiste o Papo Reto. Graças a Deus, caiu no gosto do povo. E lembrando para vocês que o Papo Reto, né, só saiu porque ele é uma extensão do blog O Vigilante, que você acompanha aí, escrito, né? Esse blog, você acessa as reportagens. E aqui o Papo Reto é para trazer pessoas como o professor Luciano, como eu trouxe o Fabrício, como eu trouxe o Jonas, para você conhecer a população barbosense. Eu vou trazer aqui mais pessoas, tanto da área política como da área aí do comércio, do esporte, tá? Professor Luciano, os microfones são seus. Jorge, a palavra de ordem nesse encerramento é gratidão. Sou grato pela vida, sou grato por tudo que Deus fez e faz na minha vida, pela família que eu tenho, pelas pessoas ao meu derredor, e sou grato à população de Barbosa, porque já me deram 4 mandatos de vereador, que me deu a oportunidade de ser presidente da Câmara, que me deu a oportunidade de ser presidente, vice-presidente dos vereadores do Paraná, que me deu a oportunidade de trabalhar lá na Casa Civil e aprender muito e viajar o estado inteiro conhecendo as cidades. Eu sou grato ao povo de Barbosa porque saí candidato a prefeito 2 vezes e tive prestígio de voto, não venci a eleição, mas teve os que acreditaram na minha proposta, então sou muito grato a isso. E Barbosa sempre me acolheu, sempre me deu mais do que na verdade eu mereci. Por isso que eu penso que tudo aquilo que eu corro atrás para o município é como se eu estivesse pagando uma eterna dívida, porque gratidão não prescreve. Gratidão não prescreve. Então eu estou na política porque eu amo, gosto de política, é uma das coisas que eu mais gosto. Tem quem gosta de sinuca, tem quem gosta de baralho, tem quem gosta de futebol, tem quem gosta de pescaria. Eu gosto de política, é uma coisa que eu gosto, sou apaixonado e estou na política. A população de Barbosa já percebeu que tudo que eu passei ao longo dos últimos anos, as eleições que disputei, que perdi,
as frustrações que tive na minha vida pessoal, acidente, tudo aquilo que eu passei. A minha vida é um livro aberto, eu nunca fiz questão de deixar nada escondido sobre a minha vida. A população me conhece, sabe dos meus defeitos, sabe das minhas qualidades, né? Se o técnico da seleção brasileira em 94 tivesse olhado só os defeitos do Romário, não tinha trazido o Caneca. Então, a gente sempre tem que observar a qualidade das pessoas, que é com a qualidade que você faz a diferença, e a população de Barbosa reconhece as minhas qualidades. Eu sou grato a todos por conta disso, e sempre vou estar aqui procurando ajudar o município, procurando trabalhar em prol do município, e Deus, se Deus permitir, eu estarei presente nas próximas eleições, porque eu amo fazer isso, gosto, faço com prazer e não tenho preguiça, pulo cedo, deito tarde, estudo, leio, me informo, me relaciono para ter conhecimento lá fora, para ter conhecimento. Do mesmo jeito que eu acho muito importante eu conhecer o presidente da República, o senador, o ministro, eu acho que é importante eu conhecer a Dona Maria, o seu Zé, aquele jovem da minha cidade, aquele que mora lá num canto. Com a mesma curiosidade que eu viajo para Brasília, eu viajo para os distritos, para os bairros. Então, para mim, é da mesma forma. Quem me acompanha nas redes sociais sabe do que eu estou falando. Então, estou aí à disposição do município, independente do prefeito que estiver lá. Porque dessa vez eu sou pré-candidato a uma vaga na Câmara de Vereador, que eu acho que é o que o meu tamanho compete. Até porque eu fui candidato a prefeito 2 vezes e o povo não me achou digno de assumir a função, e eu tenho que entender isso. Beleza? Beleza, queria agradecer ao professor, e este foi o Papo Reto seu de sexta-feira. Lembrando a você, né, que a semana que vem nós temos 5 entrevistas, tá? Na segunda e na terça eu vou fazer a mesma coisa, que é ir lá, ver o que está acontecendo na Câmara, ver o que os nossos atuais vereadores estão falando e depois passar para vocês com a minha análise, tá? Fiquem todos com Deus e até segunda-feira, se Deus assim me permitir. O programa Papo Reto veio para informar. Aqui no Papo Reto você pode denunciar, dar sugestões de pauta e até participar como entrevistado. Vamos falar de política, saúde, educação, esporte, papos variados. Barbosa, Ferraz e região, mas bem informado. Acompanhe no Facebook, YouTube e Instagram. Programa Sem Meias Verdades, vem pro Papo Reto com Jorge Braga.